Vivendo em tempos onde muitos de nós ficamos desesperados, com medo, sem saber para onde correr, sem saber o que buscar saber, né? E quando na verdade é o momento em que mais nós precisamos nos voltar ao espelho e nos perguntar: quem sou eu? Qual o propósito de Deus na minha vida? Qual a missão que Deus me deu aqui nessa terra? É de amar? É de sentir piedade? É de ler? É de orar pelas pessoas? É de orar pela humanidade? É de pregar? É de profecias? E se santificar cada dia mais, se limpar cada dia mais, purificarmos cada dia mais. É o momento de nós realmente amarmos mais a Deus, amarmos mais ao nosso Pai Eterno, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Yeshua. É hora de nós nos voltarmos mais a ler as Escrituras, a verdadeira Escritura. É hora de nós buscarmos saber quando, como nós podemos fazer a vontade do nosso Pai pelos nossos irmãos e nos afastarmos de tudo aquilo que não é de Deus, nos afastarmos de todos aqueles que não temem e não amam a Deus, que não têm respeito pelo Pai Eterno, que não têm respeito pelas coisas de Deus. É entregar nas mãos do Senhor. Existem aqueles que nós sim podemos chegar, falar do nosso Salvador, falar do nosso Messias, falar do nosso Pai Eterno. Nós podemos falar, a gente sente que ele gosta de ouvir, a gente sente ainda que existe um sinalzinho, um fiozinho de esperança dentro dele. Mas existem aqueles que realmente são ímpios. É difícil. A gente se entristece, a gente não quer isso. Nós não queremos. Não queremos porque a gente sabe que Deus, ele não quer, ele não se alegra na morte do ímpio. Deus, ele não se alegra, ele não quer que nenhuma alma se perca. O Senhor Jesus Cristo não quer, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ama de tal forma, é tão grande, é tão maravilhoso. Ele realmente faz de tudo para que nós venhamos para a presença dele, para que nós nos voltemos aos mandamentos do Senhor, nós nos voltemos ao primeiro amor, nos voltemos à palavra do Senhor. Ele tem nos alertado, ele tem nos avisado, ele tem usado dos seus, das suas, para nos alertar. Ele tem, por quê? Porque ele está vindo. Chegou a hora de nos alegrarmos com isso, não de nos entristecermos, não, e ficar o tempo inteiro buscando profecias, tal irmã, tal irmão. Leia a Escritura, leia a Escritura, tá cheio de profecias, tudo que está acontecendo já está escrito. O Senhor Jesus, ele tem usado dos seus para repetir muitas coisas que já estão aqui. O Senhor Jesus, ele dá sinais, ele mostra caminhos, ele dá direção, ele dá discernimento. Ele quer que nós estejamos preparados quando ele chegar aqui. Ele quer que nós venhamos realmente abdicar de tudo aquilo que não o glorifica, que não glorifica o nosso Pai Eterno. Ele quer que nós venhamos a nos separar daqueles que não adoram a Deus, aqueles que escolheram servir ao inimigo de nossas almas. Ele quer que nós estejamos puros, santificados. Ele quer que nós nos alimentemos da palavra, das Escrituras. Nós temos tanta presente de Deus neste momento. É um presente maravilhoso, porque agora estamos vivendo momentos em que o ímpio não consegue mais se esconder, onde o mal não consegue mais se camuflar. Tá tudo escancarado. Então nós estamos vivendo momentos em que nós temos que glorificar a cada dia o Senhor Jesus. Nós temos que exaltar o nosso Pai Eterno. Nós temos que exaltar o Yeshua. Nós temos que aprender a falar o nome do Senhor Jesus como é. O nome do nosso Pai Eterno. Nós tivemos agora acesso a tudo isso.
Até isso foi nos tirado durante tanto tempo. Tantas coisas maravilhosas. O Senhor Jesus arrebatando pessoas, o Yeshua, o nosso Hamashiach. Jesus é maravilhoso. É uma mistura, porque nós estamos acostumados a falar Jesus. Mas olha que nome lindo, Yeshua. Yeshua. É maravilhoso. É maravilhoso. Ai, se todos conseguissem entrar, mas nesse mesmo raciocínio que eu estou neste momento, é algo tão maravilhoso saber que nós podemos agora lutar contra aquilo que vemos, porque é difícil lutar contra aquilo que não vemos, não é? Quando nós temos uma amizade, temos um relacionamento, nós temos estamos num ambiente onde pessoas não se revelam, onde a maldade não é revelada e nós constantemente somos enganados e tentados e caímos. Mas hoje está tudo tão escancarado, está tudo tão fácil. Por que agora a gente não se volta mais para as coisas de Deus, mais para o amor de Deus, mais para a palavra, sabe? Mais como nos santificar. Como nos santificar? Como nos purificar? Como buscar a verdadeira escritura do Senhor. Buscar a verdadeira palavra do nosso Pai Eterno. Sem pôr e sem tirar. Sem traduções humanas, simplesmente. Nós temos acesso hoje a tudo isso. Nós podemos. Deus é tão maravilhoso conosco, Ele é tão bondoso, é tão misericordioso. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos. Você tá entendendo? Você vai falar que louca, ela é louca mesmo. Olha como que ela fala uma coisa dessa, a gente tá vivendo o fim do mundo, tá chegando a grande tribulação. E ela tá falando que nós estamos vivendo tempos maravilhosos, sim. O tempo onde o mal está se revelando, onde está mais fácil de nós nos desligarmos de tudo aquilo que não é de Deus, de nos saber qual o caminho, o que devemos fazer, o que devemos falar, o que devemos comer, como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar, para que nós venhamos agradar a Deus, amar a Deus cada dia mais, devolver a Ele o que Ele nos deu. Não é obrigação, não é favor que nós estamos fazendo para Deus, não é favor que a gente faz indo na igreja, não é favor que a gente faz lendo a Bíblia, não é favor orando, não é favor deixando as vaidades de lado, deixando o pecado de lado, a fornicação, deixando a prostituição, o adultério, deixando os vícios, deixando a mentira, a falsidade. Não! A gente tem que agora, curtir este momento de nos desligar de tudo que de tudo aquilo que está nos sendo revelado, para que nós possamos estar preparados o dia que o Senhor, o nosso Messias, vir nos buscar. E Ele tá para voltar. Ele irá voltar o mais rápido que nós podemos imaginar. Você tá entendendo? Então, se você tem um namoro que você sabe que não é de Deus, rompa. Tem uma amizade que você sabe que não é de Deus, rompa. Entrega na mão de Deus, não é pra sentir raiva, não é pra sentir ódio, não é pra não, desejar o mal, não. Já foi revelado? Deixa pra lá, não vai gastar tempo falando e brigando e gritando, não, deixa pra lá, entrega na mão de Deus. Se chegar o momento, se Deus permitir, você desmascarar, se foi isso, porque tudo que é de Deus vem à tona, tudo que está em oculto é revelado mais cedo ou mais tarde. Você tá entendendo? Mas não sinta ódio, não guarde mágoa, não guarde rancor, não, olha aí, se você viu, é que eu fechei alguns vídeos, mas os vídeos que eu ainda tenho falando na minha família, que tiveram momentos mais pra frente, os primeiros não, mas mais pra frente, a mágoa tava voltando, e tava me consumindo a revolta, e eu cheguei à conclusão, pra que isso? Não, eu tenho que agradecer ao nosso Pai Eterno, eu tenho que ser grata cada dia mais, eu tenho que glorificar mais ao Senhor, amar mais, adorar mais ao Senhor, eu tenho que buscar mais me santificar, mais cumprir os mandamentos, mais cumprir as leis do Senhor, sabe? Porque Ele foi tão bom comigo de ter mostrado pra mim quem eram
tais pessoas. Se o Senhor Deus não tivesse permitido muitas coisas que aconteceram, eu até hoje estaria enganada. Então a gente acaba pegando raiva, ódio, guardando mágoa e revolta e tantas coisas por tantas pessoas, quando nós descobrimos quem são elas de verdade, o que há dentro do coração delas de verdade, o que elas são realmente capazes de fazer. E quando a gente acaba atraindo o pecado, porque aonde fica a mágoa, fica a ira, o ódio, a raiva, a revolta, vai tomando espaço dentro do coração e dentro de nós, e não vai sobrando espaço para o Espírito Santo, não vai sobrando espaço para o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, você está entendendo? Não sobra. Então a gente tem que agradecer a Deus, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Glória a Deus, Senhor, que minha família se mostrou quem eles são comigo. Glória a Deus que o Senhor permitiu que meu pai fizesse aquilo comigo, sabe? Glória a Deus, que Deus abençoe espiritualmente, que abençoe a vida da minha família, que eles possam se voltar para ti, que eles possam temer a ti, que eles possam orar a ti, que eles possam realmente se arrepender de todos os seus pecados, de toda a maldade, de tudo que fizeram. Oh, Senhor, tenha misericórdia deles, Pai. Óbvio que a gente sente vontade de pedir justiça, como pode? Fez isso, fez aquilo, não sei o que, e tá vivendo como se não tivesse feito nada. Glória a Deus, porque quem vai cuidar é Deus. Às vezes a gente passa por coisas, pessoas fazem coisas conosco, a gente acaba sendo difamada de tudo que é lado, desmoralizada. Satanás, ele vem com os planos e os pratos, ele trama, e quando a gente tá em mágoa, em revolta, em fraqueza, em essas coisas, o inimigo tem sucesso, aí ele consegue nos fazer cair, e quando você vê, ele tá querendo te desmoralizar, ele quer te paralisar, ele quer tirar a sua intimidade com Deus, ele quer tirar a sua salvação, ele quer levar a alma pra junto com ele lá, você tá entendendo? Então não vale a pena a gente continuar alimentando mágoa, raiva, tristeza, revolta pelas pessoas que Deus revelou pra nós quem elas são de verdade. Você tá entendendo? Glória a Deus que ele revelou. Olha que tempos maravilhosos nós estamos vivendo, onde o mal não consegue mais se esconder. Não consegue. Você tá entendendo? E que Deus tenha misericórdia, que essas pessoas um dia elas possam realmente abrir os seus corações e se voltar a Deus. Que elas possam realmente se arrepender de tudo que fizeram. Que elas possam se libertar de todas as prisões que os prendem, que impedem a vontade de Deus que se cumpra na vida deles, os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, a vontade do Senhor. E a gente não tá vivendo o tempo maravilhoso? A gente não tá vivendo? Deus, ele não abandona os seus. Não abandona, não importa o que você esteja fazendo. Se você caiu na armadilha do inimigo, e não é isso, Deus, ele sabe o que tem dentro do teu coração. Ele sabe que você não sente prazer no pecado. Ele sabe que você quer se desprender de tudo isso. Ele sabe. Então, continua buscando ao Senhor, continua orando ao Senhor, continua clamando ao Senhor, peça mesmo socorro ao Senhor. Peça, fala, Senhor, eu não tenho mais forças, eu não consigo mais, Senhor. Eu não consigo sozinha, Senhor. Me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti. Eu não sou nada, eu não consigo nada. Eu preciso de Ti. Faz o que eu não posso fazer. Faz o que eu não consigo fazer. Meu Deus, me ajuda. Lute pela sua liberdade com Deus, pela sua liberdade com intimidade com Deus. Sabe? Não tem coisa melhor do que nós termos liberdade de termos a nossa intimidade com Deus, o nosso Pai eterno, o nosso Yeshua, o nosso Salvador. E é tão maravilhoso quando a gente consegue resgatar tudo isso e a gente começa a se alimentar mais tudo que é do céu, tudo que é de Deus. A gente já sabe que o mal existe, ele tá aí, já foi revelado, já tá tudo aí se revelando, tá tudo, mas a gente sabe, ainda temos a Bíblia para ler, as palavras, as profecias,
O Senhor, quem Ele quiser usar de profeta, Ele usa. Quem Ele quiser revelar, Ele revela. Mas não é porque nós somos, se Deus me usar para passar uma profecia, se Deus me usar para revelar algo que poderá acontecer se nós não nos consertarmos, Deus vai... Não é porque eu seja melhor que alguém. Não é porque Deus ele me ame mais que outras pessoas. Deus ele usa aquele que está pronto a receber. Aquele que está santificado, aquele que está purificado, aquele que está com o coração voltado para Ele naquele momento. O Senhor quer usar. Quando o nosso Pai Eterno derrama uma revelação, uma profecia aqui para nós, Ele não dá para um só. Se derrama para vários, que mesmo assim são poucos, porque a obra de Deus, ela realmente carece, nós precisamos sim cumprir o nosso chamado, nós precisamos estarmos humildes, sabe, purificados, santificados. Não é porque Deus me usou para revelar, porque me usou uma profecia, a profecia é minha, porque eu sou melhor, porque... Não! Deus ele usou porque você, naquele momento exato que ele queria passar, você estava em prontidão. Mas ali ele despejou para mais outras pessoas, para mais outras almas. E é aquela que estiver em prontidão para ir e obedecer na hora, no momento que ele mandar, tá ali. A palavra foi, porque a profecia não é para nós, é para todos. O que a revelação não é esse negócio de revelação para um só, a revelação é para todos, porque Deus ele age assim, é multidão. Quando Deus age é para muitos ao mesmo tempo, não é para um só. Entende? Então a gente tem que, quando a gente começa realmente a sentir o prazer de Deus, o gozo do nosso Pai Eterno, o nosso Espírito Santo, a gente começa a sentir o amor verdadeiro, mais e mais e mais do Pai, pelas nossas almas, as nossas vidas, a confiança que Deus tem em nós, sabe? De repente confiar, de entregar algo que naquele momento ele precisa espirrar, ele precisa mandar, ele precisa jogar para alguém. Então ele precisa de pessoas. O mundo é grande, a terra é grande, são muitas relações, são muitos lugares, são muitas, é internet, é pessoalmente, presencialmente, é em cidades, é ruas, é famílias, é tantas coisas. Então muitos precisam naquele momento estar em prontidão e serem usados por Deus para passar o que ele está querendo passar. O que o nosso Senhor, o nosso Salvador quer passar. Então, quando a gente entra novamente e consegue resgatar essa maravilha que é poder buscar mais a Deus, orar, mesmo que um pouquinho ainda, de pouquinho, rapidinho, mas orações que sejam diretas, objetivas, que, óbvio, é muito bonito uma oração muito longa, é muito bonito uma pessoa que ora detalhadamente por tantas e tantas coisas, porque existem irmãos e irmãs que têm o dom de, no momento da oração, estarem expulsando e desfazendo tantas coisas. É tão bom, é tão bonito, mas nós podemos orar com um objetivo múltiplo. Tá entendendo? Orar por todos nós. Não ficar passando a peneirinha. Deixa que Deus passa a peneira. É Deus que passa a peneira. Mas a gente ora, Senhor, tenha misericórdia da humanidade. Tenha misericórdia da nossa terra, do nosso subsolo. Tenha misericórdia das nossas plantas, tenha misericórdia da agricultura, tenha misericórdia do mar, dos lagos, das águas, tenha misericórdia da atmosfera, tenha misericórdia das nuvens, do sol, da lua, tenha misericórdia de todos os animais, de todos os seres humanos, sabe? De todos os seres humanos, tenha misericórdia. Não precisa de tanta coisa quando tem que ser. Eu não estou desmerecendo as orações, são maravilhosas, são lindas, eu já cheguei a fazer orações longas,
Mas nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos nos santificar e buscar mais a palavra de Deus, ler mais a palavra, ler mais a Bíblia, ler mais a Escritura. Vamos buscar, vamos saber mais, vamos procurar aqueles que são o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor, sabe? Como deles não nada foi escondido, eles levam a sério, mas sabe, a palavra do Senhor tá lá. Vamos buscar saber com eles, vamos aprender com eles. Nós somos gentios, vamos lá aprender com eles. Aí você fala, mas eles não querem saber dos gentios, eles não querem saber dos cristãos. Não, existem aqueles sim, que acreditam sim, para honra e glória do Senhor, que eu acho muito lindo, acho maravilhoso quando eu vejo um judeu que acredita que o Senhor nosso, que nós conhecemos, Jesus, é o Messias, que ele vai vir pela segunda vez, que ele já veio uma vez. É maravilhoso, sabe? E você buscar aprender mais com esses que estão ali dispostos a ensinar. Eles estão fazendo com amor, por amor. Eles são... Você tá entendendo? A gente está vivendo um tempo onde tudo está sendo revelado. Vamos ativar a teclinha lá, sabe? Verdinha ali. Vamos ter acesso a tudo aquilo que há muito tempo não tivemos, sabe? Vamos buscar saber em detalhes a vontade de Deus, em detalhes o que Deus quer de nós, sabe? No nosso dia a dia, em todos os sentidos. Sabe, vamos colocar o nosso coração na vida eterna com Cristo. É tão maravilhoso, né? Vamos usar, se Deus quer nos usar para passar uma revelação, uma profecia, a gente obedece o Senhor e pronto. A gente obedece, o Senhor manda falar, muitas das vezes a gente fica com preguiça. A gente não quer passar, ou a gente tá fazendo uma outra coisa, a gente dá prioridade pra outra coisa. Não, peraí, Senhor, eu vou terminar aqui, daqui a pouco já esqueceu. Por que Deus usa quando ele manda falar algo, quando ele manda escrever, tem que ser naquele momento, muitas vezes tem que ser naquele exato momento, porque é aquele exato momento que ele vai despejar ali, que muitos vão receber. Você tá entendendo? Então a gente tem que se atentar a isso. Eu vou até falar de novo. A gente tem que se atentar a isso. A gente tem que obedecer ao nosso eterno. A gente tem que obedecer ao nosso Pai eterno. Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes você fica fazendo campanhas e campanhas e campanhas e horas e horas e horas é se santificar. É obedecer, é cumprir os mandamentos, é cumprir a palavra. É difícil, é difícil. É difícil quando a gente não ama Deus de verdade. É difícil quando a gente realmente ainda não conhece o nosso Yeshua. É difícil quando a gente realmente ainda não entendeu o mundo espiritual. Mas quando a gente passa a entender, é difícil a gente se desprender das armadilhas de Satanás, porque ele, com certeza, ele sabe do nosso coração, ele sabe de tudo isso que a gente acha, que a gente pensa, então ele fica tentando nos impedir. Mas, quando realmente, uma vez convertidos, nós amamos o nosso Pai, nós amamos o nosso Salvador, e nós queremos, sim, cumprir, obedecer. A gente passa a ter o discernimento de muitas e muitas coisas. Esse é o momento. Este é o momento. Este é o momento de se livrar de todas as armadilhas. É o momento de desfazer relacionamentos que não é de Deus. É momento de desfazer amizades que não é de Deus, com ímpios, com servos de Satanás. Existem pessoas que ainda não foram convertidas, existem pessoas que realmente são servos. A gente não tem que ter respeito, eu digo, não tem. A gente tem que buscar agora, chegou o momento de nós buscarmos ao Senhor, saber o que Ele quer. Ele quer que nós venhamos a pregar, Ele quer que nós venhamos a falar de Yeshua, Ele quer que nós venhamos a nos santificar, Ele vai querer nos purificar e santificar, de tal forma que quando o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias, ressurgir novamente, descer do céu aqui, nós estejamos purificados, santificados para subir. Por quê? Porque no céu não tem como entrar.
Se nós não estivermos purificados, santificados, não tem como, não entra, não tem como. A santificação é um passaporte para entrar no céu. A santificação, uma purificação, estar completamente ali na obediência ao Senhor é o passaporte para nós entrarmos na glória. Nós precisamos nos preocupar agora com isso, colocar um espelho na nossa frente, saber onde nós estamos errando, o que a gente tem que desfazer, o que a gente tem que cortar, o que a gente tem que desvincular, sabe? E fazer de tudo. A palavra de Deus fala, aquele que não deixar pai, irmão e mulher, esposa e filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Então chegou a hora de saber o que realmente só existe um casamento. É um casamento, então aquele primeiro casamento era o meu primeiro casamento? Ah, mas eu casei 2 vezes, o segundo... Não, o primeiro casamento, então é aquele primeiro casamento. Entrou no segundo casamento, disse, não é de Deus. Eu tive meu segundo casamento, eu sabia, eu sentia, tinha algo ali, não era. Mas não tem mais? Não tem mais. Não tem, mas ali eu não tive o discernimento, ali eu não temia o Senhor, ali eu não sabia, eu não via como eu vejo hoje. Mas eu vou me manter casada com Deus. Não vou entrar mais em nenhum relacionamento. Vou continuar casada com Deus. Porque não é esposo, não é esposa, não é namorado, pai, mãe, irmão, filho. Não, que vai te dar salvação. E não, muito pelo contrário, porque tá chegando outros tempos aonde muitos desses vão entregar a prisão, a morte. Vão entregar os seus para a morte. Então a gente tem que se voltar para Deus. A gente tem que vencer as tentações e abrir mão. Às vezes fala, ai, mas Deus vai se importar, por quê? Porque eu tô casada de novo, eu tô servindo a Deus, eu tô indo na igreja, no meu 2º, 3º, 4º, 5º, 6º casamento, eu tô servindo ao Senhor, Deus não vai se importar, porque eu não tô fazendo nada errado, eu não tô pecando, tá em pecado, tá adulterando. É adultério da mesma forma. É da mesma forma, entende? Então, assim, ai, eu não vou largar o brinco, eu não vou largar a maquiagem, eu não vou deixar de usar calça, eu não vou deixar de usar roupa marcando a forma do meu corpo, eu não vou deixar de usar, porque Deus vai se importar com isso? Imagina, então, se você acha desse jeito, é tão pequenininha, é tão supérfluo, Deus não vai se importar com isso, então por que você não para? Então por que você não larga? Então por que você não rompe? Você tá entendendo? Por isso que a gente tem que lutar pela salvação. É uma guerra pra gente conseguir se desfazer de tudo isso. É uma guerra mesmo. É como se estivesse realmente num campo de batalha com muitos soldados vindo na nossa direção com estacas e a gente indo pra cima porque a gente quer se santificar, a gente quer se libertar. Você tá entendendo? Com unhas e toda a força que a gente tem, que a gente pode, que não tem. Sabe? Ah, mas um brinco, uma tinta no cabelo, cortar o cabelo. E, pô, se a gente já teve experiência... Se eu já cortei meu cabelo tantas vezes eu senti acusação, tantas vezes eu já sabia, o Senhor sempre vinha com uma palavra, e eu já sei que não é do agrado de Deus que corte o cabelo, que pinte o cabelo, não é da vontade de Deus que use maquiagem, não é da vontade... Tem um monte de coisa assim que é tudo consagrado a Satanás. A gente tá colocando no nosso templo, que o nosso corpo é nosso templo. Às vezes a pessoa pensa que é pecado só cometer adultério, fornicação, mas a gente tá colocando coisa maldita dentro de casa, dentro do guarda-roupa, a gente tá vestindo, a gente tá passando na pele, a gente tá passando na cabeça. A cabeça a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado quem coloca a mão na nossa cabeça. Ainda fica colocando tintas e coisas que... Gente, se você acha tão supérfluo... Que Deus, não imagina uma tinta, imagina uma maquiagem, não, imagina, não. Vai tirar minha saúde, Deus vai se importar? Então, se você acha que é assim, por que você não larga? Por que eu não largo? Eu tentei, quando eu já tive discernimento, Deus sabe a minha luta com isso. Chegou a hora, você tá entendendo? Agora é o tempo. O justo que... se santifique mais, o ímpio se suje mais. A gente está nesse tempo. E a gente está num tempo maravilhoso.
Agora é a hora, porque nos foi avisado. Nos foi avisado, está sendo avisado, continuará até a vinda. De uma forma ou de outra. Quando o Senhor Jesus vir, nós precisamos estar preparados para subir. Nós precisamos estar santificados para subir. Nós erramos todos os dias nós pecamos, todos os dias. Mas precisamos parar, precisamos romper. Por que romper com muitas amizades, com relacionamentos? Por vários motivos. Só é a gente se olhar no espelho, a gente se autoanalisar, a gente colocar tudo em panos brancos, né? Colocar tudo na ponta do lápis. Quais os benefícios? O que é benefício, o que é prejuízo? O que vai me afastar de Deus, o que vai me aproximar de Deus? O que vai me santificar mais, o que vai não? O que... E eliminando aos poucos, e fazendo, e lutando, e guerreando, e fazendo o máximo, e além do máximo, e ultrapassando todos os nossos limites, para eliminar tudo isso. Para que nós possamos realmente estar preparados, que é isso que o Senhor quer. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ore por mim, eu oro por você. Ore pela humanidade, ore por tudo. Ore, ore. Chegou a hora de nós orarmos todos. Em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17 diz: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso. E tem esse versículo, eu parei no versículo 21. O versículo 22 diz: Varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Aí você fala, mas eles não aceitaram que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Eles vão aceitar. Eles vão aceitar. Eles vão aceitar. Mas que olha que bênção, a gente ainda pode ser ensinado pelo povo escolhido do Senhor. A gente pode, o povo... Eu tô tomando um amor tão grande, eu já tinha antes, mas agora, tudo que diz respeito a Israel, as histórias, o início, tudo, as histórias do Senhor, como Deus agiu, os locais onde Deus agiu, onde houve tantas e tantas coisas, tantas maravilhas e milagres e prodígios e, meu Deus do céu, sabe, eu tenho amado tanto, mais e mais ainda, porque eu tenho visto realmente que é um povo que realmente escolhe obedecer. É um povo que escolhe obedecer. Existem coisas que não dá nem para explicar, mas é uma sabedoria. É uma sabedoria que de Deus neles. É uma sabedoria, é um amor que eles têm, uma fidelidade pelo Pai Eterno, é uma fidelidade ao Pai Eterno, é uma fidelidade ao nosso Salvador, nosso Messias, nosso Yeshua. É algo tão lindo, sabe? É tão lindo. É não servir a dois senhores, é não se misturar com o mal, é realmente saber exatamente como e fazer e buscar e entender, e sabe,
eu não consigo explicar, eu não encontro palavras, eu não sei, mas assim, é maravilhoso. E quando a gente busca até aprender com eles, é maravilhoso, gente. Pra que você tá se preocupando com tantas coisas más, cruéis? Você fica 24 horas com os jornais abertos, noticiários que só passam notícias ruins, só passam coisas que vão sair demônios. Já ter televisão dentro de casa já não é legal. Aí você coloca na televisão ainda umas coisas assim, os demônios estão saindo de dentro da televisão e entram na sua casa. Sabe? É o momento, realmente é o tempo da gente se purificar e santificar. É o tempo, meu Deus do céu. Vamos parar de ficar assistindo coisas assim, vamos parar de ficar... Aí tem gente que fica buscando revelação e da revelação não aconteceu, não sei o que, é minha profecia. Então, umas coisas que eu ouvi esses dias, assim, eu falei, Senhor, são servos e servas do Senhor, que eles não se corrompam, que de repente de achar que eles são muito eficientes e muito grandes e muito, que Deus está me usando para passar essas profecias e leva para um outro lado, não deixa ir para esse outro caminho. Deus, ele usa várias pessoas com a mesma profecia, ele dá de forma, porque cada um fala de uma forma diferente, ou enfim, ele que sabe de tudo, é dele como ele quer, sabe? Mas ele usa de várias pessoas para levar, e aquela que estiver em prontidão, ela recebe e entrega. Agora, a profecia não é nossa, a profecia é do Senhor. É Ele, não somos nós que avisamos, não somos nós que falamos, é Deus que toma a nossa boca, é Deus que fala em nós, na nossa mente, manda falar, entende? Usa ali, a gente empresta a nossa boca para reproduzir e falar, quando Deus não toma mesmo a nossa boca. Então se alegra, de repente passa uma profecia, uma revelação, obedece, me escuta, já fez. Já falou, Deus falou para repetir, então repita, mas é no tempo dele. Se a pessoa quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita. Continua, mas não se entregue à ira. Não fica, sabe? Não deixa passar para o outro lado e de repente começar a se sentir mais que deve se sentir, sabe? Vamos dar lugar mais à humildade, vamos dar lugar à busca da obediência à vontade de Deus, aos mandamentos do Senhor, aonde nós possamos realmente estar preparados para o momento em que o nosso Salvador, que morreu na cruz e derramou o sangue por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua voltar, nós podermos subir junto com Ele. Não caia em tentação. Em Marcos 14:38 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos nos atentar e nos preocupar mais com isso. Deixa a fofoca de lado, fofoca de internet. Umas coisas têm que ficar viralizando e às vezes você tá ouvindo uma pessoa e você tá ouvindo de repente da palavra de Deus na boca dela e de repente você começa a ouvir um monte de coisa assim dela e já muda. Começa a seguir, vai buscar a escritura verdadeira como ela é. Através do o povo eleito ali, o povo escolhido de Deus, sabe? Aqueles que acreditam realmente que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. Vá buscar aprender mais ali, sabe? A Torá, como eles vivem, como que Deus se agrada. Para de olhar para tudo isso. Para de se preocupar com tudo isso. Vá buscar de verdade, eu tô falando de todo o meu coração, sabe? Toda a minha alma, isso serve pra mim também. A gente fala do que a gente vive, tá entendendo? O nosso coração precisa estar cheio do nosso Pai Eterno, precisa estar cheio das coisas de Deus, do reino dos céus. O nosso coração precisa ser enchido somente das coisas dos céus. Tudo que se refere ao nosso Pai Eterno, ao nosso Criador.
o nosso Salvador, o reino de Deus, as coisas celestiais. Entende? Não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes como a tentação, mas livra-nos do mal. Em Eclesiastes 3:8, é a receita do bolo. Tipo, você fala, a pessoa tá falando tudo isso, ela tava tentando se desprender, porque eu consegui. Eu tô passando a receita do bolo. Eu voltei a ter a liberdade de poder ter a minha intimidade escancarada também. Porque não pode se esconder, assim como as trevas não se escondem, o mal ele não se esconde porque ele sempre é revelado de uma forma ou de outra. As maldades, tudo que está em oculto vem à tona. Tudo que está em oculto é revelado, tanto no lado das trevas, o lado ruim, o lado, como do lado espiritual, o lado da luz. Não se esconde uma candeia embaixo de uma cama acesa. Tá entendendo? Então, se você é essa candeia, seja forte. Seja forte. Eu tô te passando a receita do bolo. Tá entendendo? Tira a televisão de dentro de casa. Para de ouvir música mundana. Para de usar um monte de coisa que você sabe que não é do agrado de Deus. Às vezes você sabe, Deus ele tá te incomodando e você continua insistindo e continua persistindo. Arranca tudo, quebra, joga fora. Tira. Se você acha que é tão pequenininho que não vai fazer diferença, então tira. Se desfaz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha aqui. Há tempo, Eclesiastes 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenham conhecido que não há coisas melhor para eles do que alegrarem-se e fazerem bem na sua vida. E também todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho e são dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, mas se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e que o há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Aqui.
Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E a mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos são pó. E todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias. Que Deus possa nos encher da vontade da santificação, do discernimento e entendimento da palavra. Que nós possamos realmente nos alimentar da palavra, da verdadeira profecia. Que nós possamos realmente ter o discernimento dos verdadeiros servos e servas de Deus, os que realmente são usados por Deus, o que realmente é de Deus. E que nós estejamos preparados para o grande dia do Senhor. Eu oro por você e você ora por mim. Eu oro pela humanidade e eu peço que vocês orem também. Que Deus abençoe as nossas vidas. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus, em nome do Senhor Jesus.